Bom, boa tarde para todos. Que bom que vocês estão aqui. E nós vamos conversar hoje, principalmente sobre o ambulatório de ginecologia da adolescente do Hospital das Clínicas. E é um assunto que está bem pertinente e que tem trazido bastante subsídios para as nossas dúvidas também, né? Então, eu queria, inclusive, que vocês estivessem participando, tendo dúvidas, vamos conversar, tá bom? Além do atendimento normal de ginecologia da adolescente lá no ambulatório, a gente recebeu em 2013, em agosto, meninas vindo do INCOR, principalmente as transplantadas cardíacas. Então, houve todo um preparo, a doutora Estela esteve esteve aqui com a gente, conversou, tirou muitas dúvidas, né? Então, desde então, a gente vem recebendo essas garotas. E principalmente, nós não vamos estar falando hoje das meninas transplantadas, o nosso enfoque vai ser mais da área da genética, que inclusive o que nós vamos discutir mais é sobre a síndrome de Williams, né? Então, na genética, nós estamos em segmento de meninas já com diagnóstico e meninas em investigação do diagnóstico, porque não é uma coisa fácil e rápida, né? Tem meninas que estão há anos e ainda tem muita dúvida de diagnóstico. Tem meninas que vieram de outros serviços da genética e que não batiam os diagnósticos de um canto ou outro, né? Então, essas garotas têm frequentado o nosso ambulatório desde 2013 também. Então, houve uma leva de garotas transplantadas em agosto, depois, em seguida, começamos a receber, em outubro, a equipe multiprofissional começou a receber as meninas em outubro, da genética. Não, acho que dá. São poucos slides, né? E a gente fica com tempo para estar conversando. Especificamente da área da genética, o que eu consegui contabilizar foram as garotas que eu tenho alguma anotação, né? Que são as garotas menores de 14 anos e que estão em segmento. São mais ou menos 15 adolescentes que a gente tem feito o segmento, e acima dos 14 não estão contabilizadas nessa. Então, acima dos 14 tem várias outras meninas que em alguma outra oportunidade a gente poderia estar levantando. E principalmente o que chamou atenção, que dessas 15, 4 tinha a síndrome de Williams. A gente conhece como síndrome de Williams, mas tem um outro nome ali, que é de um alemão, que praticamente na mesma época, eles começaram a perceber o aparecimento de garotas com umas características, né, coincidentes. Então, pode passar. Se a gente for fazer um exercício aqui nosso, da nossa vida, então, desde criança, a gente vai tentar lembrar de como que foi, que impacto que foi essa possibilidade da gente fazer esse contato com o diferente, né? Então, vocês conseguem lembrar, desde lá da infância, ou então, a partir daí, situações que vocês se depararam, ou familiar, ou coleguinhas de classe, ou vizinhos, que falaram, tem problema. Você consegue lembrar de algum? O que você lembra? Então, eu criança, devia ter em torno de, com certeza, menos de 11 anos, mas mais jovem do que isso, devia ter uns 10, 8 por aí. Passando férias em São Vicente, no mesmo prédio, tinha um menino com síndrome de Down. E a gente descia para brincar. Inclusive, assim, e a minha mãe morria de medo
da gente estar brincando ali por conta dessa sexualidade exacerbada das crianças com síndrome de Down. Eu lembro disso. Alguém mais? Então, aí foi um problema de paralisia. Alguém mais quer dar? Tinha uma amiga surda muda. Eu saberia dizer hoje por quê, qual o motivo, mas também tinha um inusitado, tinha o contato com uma menina na época também adolescente, eu adolescente, e ela adolescente também, 11, 12 anos. Era muito diferente, né? Diferente a linguagem dos sinais, diferente a comunicação. Eu lembro claramente disso. De um diferente que era meu primeiro contato com uma dificuldade de comunicação real, né? Com uma pessoa próxima. Ficamos amigos, mas sendo uma surda muda, né? Então, alguém mais quer dar o depoimento? Então, é bem interessante isso quando a gente vai revolvendo lá atrás, né? Vai tentando ver e falar o quanto que a gente já viveu e conviveu com isso. Então, eu lembro na escola, de uma coleguinha com albinismo. Então, era algo que chamava muita atenção, né? Ela sempre com o olhinho assim, acho que naquela época nem usava óculos escuro, e olho meio rosa. Então, era bem interessante, era muito diferente, né? Aí você já era algo que criava um certo chamativo ali para toda a criançada. Sim, é diferente. Lembro também de amiga com uma cifose muito importante, que estava a corcundinha, né? E uma menina super inteligente, muito alegre, muito ativa. Então, ao longo do tempo, você vai vendo, e no decorrer do tempo, você vai vendo, inclusive, situações até na família. Aí, passado o tempo, eu tive um sobrinho que tinha síndrome de Down, né? Então, numa situação assim, bem diferente, né? Um casal novo e, de repente, síndrome de Down. O irmão era meio gênio e o menininho com síndrome de Down, que era coisa de livro, tinha todos os problemas possíveis e acabou falecendo. Bom, então, quando você acaba pegando assim nesse universo todo, tem muita coisa para afora o que já não está aqui. E aí o que você vai vendo ao longo do tempo, né? Oi? Certo. E o do daltonismo, vocês têm ideia do que seja? Então, daltonismo que não enxerga, né? O vermelho e o verde e azul, o vermelho também. Então, tem todos. Eu lembro um dia, logo que eu tinha já na fase de adolescente, então comecei a ter que usar óculos. A minha miopia começou bem cedo. Aí eu lembro que um dia eu estava lá fazendo o meu óculos, fazendo a refração, o médico chamou, falou, vem vocês, estava eu e minha irmã, vem vocês duas aqui. Aí tinha uma mãe e tinha um filho. Aí ele virou e falou assim, foi abrindo o livrinho, que é através de um livro que você tem as pranchetas todas e você vai vendo os números. Aí ele falava, leia o que está escrito aqui, leia o número. O menino e a mãe não liam nada. Aí nós duas líamos. Aí mandava fazer outra, nada. E nós duas líamos. Aí eles não se conformaram, achavam que nós estávamos de conluio, de combinação com o médico. Então, toda essa dificuldade e que, com o tempo, você percebe que existe problemas, mas, então, são problemas assim. Um é albino, outro tem daltonismo, né? Aí começam depois a aparecer situações um pouco mais que causam um certo impacto, né? Anemia falciforme, progéria, a condroplasia é aqueles que são pequenininhos, não crescem, né? Então, aqueles membros curtos, membros aqui curto, tronco igual, mas perna e braços. Não, é outro tipo de problema, né? Não
não é dessa forma. E muita coisa em investigação, né, que está tendo. Pode passar. Então, quando a gente vai vendo e tentando estudar, vocês vão ver que tem muita coisa, né? Muita coisa aparecendo. Então, é ligado ao sexo, é autossômico, é ligado ao cromossoma, e é aquele pedacinho que está comprometido. Então, de repente, você fala, poxa, eu quero ver, tenho curiosidade, quero dar uma lida, né? E realmente a gente precisa de estar estudando mais, porque a gente tem algumas situações que a gente tem no ambulatório, que acho que precisaria de ter um pouco mais de subsídios para a gente conseguir fazer essa abordagem, talvez um pouco mais, com mais tranquilidade e realmente integral. Uma alta, sim, sim. Tinha essa. Então, vocês veem, síndrome de Turner, gente, isso aqui é mais para dar uma explanada, é para vocês terem uma percepção do que tenha, e inclusive a situação aqui também, que a gente talvez tenha que retomar algumas situações, que a gente está com pessoas com essa possibilidade no ambulatório, e a gente vai ter que talvez pegar de uma forma mais segura, para poder estar lidando, tá? Então, quando a gente conversa e aborda essa nossa população que está vindo da genética, ou qualquer outra situação de adolescentes chegando, então o que a gente tem visto, né? A gente pode ter uma postura com uma visão mais pragmática, né? Ou ser muito técnica, ou ser muito rígida, centrar mais a nossa abordagem na doença em si, né? Ser muito seletiva, quero atender essa, não vou atender, acho que não vale a pena, não quero. Então, são algumas situações e como que a gente está se envolvendo com esse adolescente, né? Ou também a gente pode ter um extremo lá do outro lado, né? Você ficar muito na ilusão de muita coisa, entrar às vezes naquela expectativa da família, que não vai acontecer. Então, às vezes você entra na expectativa da família também, né, de você achar que você vai dar conta, que você vai pegar naquele momento, que vai dar conta e que vai resolver, né? Então, ou a gente tem que também pensar, né? Existe todo aquele sofrimento da família e do adolescente, né? E como é que está essa nossa expectativa em relação a esse adolescente? Ou como a gente está se envolvendo também. Então, eu acho que o que é difícil, a gente está nos dois extremos. Ou a coisa exagerada, no negativo, ou a coisa muito exagerada lá na expectativa toda. E a equipe tem que ter um meio termo, inclusive, para estar podendo estar levando em conta toda essa situação. Você pode passar. Bom, então aí ficam alguns pontos que a gente está querendo observar que a gente poderia estar vendo. Estamos fazendo essa atenção integral, né? Estamos acolhendo, realmente centrando na pessoa, estamos levando em consideração esse contexto que essa pessoa vive, ou próximo, ou distante, dentro da família, né? Temos que levar em consideração quais as propostas do programa em relação a esses adolescentes, né? E que objetivo a gente tem nesse atendimento? A equipe profissional, multiprofissional, vê as prioridades que devem estar acontecendo. A equipe se adequar também. Tem que ter discussão, tem que ter condições da gente poder trocar e conversar, né? Eu acho que realmente são situações que, quando tem uma equipe multi trabalhando, eu acho que é uma situação que vai ser mais produtiva, né? A gente tem que ter um comprometimento nessa relação, tanto profissional como com a pessoa, né? Profissional-pessoa, e ter os pés no chão em relação a toda essa situação. Então, isso a gente tem que estar sempre. Agora vai ter o outro. Não. Já está aberto.
Esse aqui. Então, eu escolhi para estar conversando um pouquinho mais, porque eu acho que quem que assim acha que entende bem de síndrome de Williams ou tem dúvidas a respeito dele, ou já leu um pouco mais? Hã? Oi? Não, você já atendeu pacientes, Benito, com síndrome? Sei. Tá. Sim. Você tem uma proposta acadêmica, didática, que não vai se adequar. Então, é isso que eu estou querendo trazer um pouco para a equipe, para a gente estar discutindo algumas situações, que nós estamos com esse adolescentes aí, como que a gente está conseguindo se comportar, como que a gente está conseguindo acompanhar. Né? Então, eu acho que se não tiver um amparo aqui de todos, né, um amparando o outro, é realmente difícil. Então, vocês viram que não é só síndrome de Williams, né? Tem um Breuer lá, nem sei como que fala, mas é alemão. Será que é Breuer? É. Não é o mesmo, só que acho que esse aqui assim é só uma situação de Williams que na verdade ela não tem grandes comprometimentos físicos, orgânicos. Então, mas ela tem agora vai fazer 15, né? Mas ela vem encaminhada da genética, mora em outra cidade e é pequenininha, né? 1,40 m, de jeito menor que outra, pequenininha, né? E gorduchinha. E tem uma face bem característica, né? Se vocês lembrarem, tem os lábios grossos, assim, tem também bronquia demasiada, carinha enxertadinha, e eles falam como se fosse lembrar-se muito de um doente, né? Orelhinha não. Mas olha, ela realmente é muito simpática, é muito falante, é desinibida, mas a família sempre reclama, né? Tem atitudes muito inadequadas, inoportunas, e com a família com muita dificuldade de controlar. Tem uma dificuldade muito grande, está muito vulnerável, tem uma sexualidade assim, bem exacerbada, bem aberto, com um difícil controle. Já aconteceram alguns fatos que realmente puseram. Agora, ela faz o segmento, tem uma dificuldade escolar e faz uma série de atividades lá. Então, ela tem um segmento social, ela tem um segmento psicológico lá, ela é medicada, né? Atualmente, também houve uma preocupação de fazer uma anticoncepção e passa no grupo, participa muito bem, lembra? Participa. E ela quer dominar. Sim. E é interessante, não tem muita crítica, né? Às vezes está falando uma coisa e ela passa para uma coisa completamente diferente, né? Então, passa com pena que o pessoal da naturologia não está aqui, mas ela participa de tudo, né? Dos grupos da yoga, da naturologia. Então, ela é bem participante. E normalmente, quem estava vindo mais era a avó, né? A avó que tem cuidado mais. Mas a avó sempre com muita amargura, com muito problema, com muito cuidado, né? Então, o que seria essa síndrome? É que na mesma época, mais ou menos em 61, em 62, um na Nova Zelândia e outro na Alemanha, eles começaram a perceber o aparecimento de vários adolescentes com um conjunto de sinais clínicos iguais, né? Então, e agora se sabe que
pelo menos de 1 a cada 10 mil ou 20 mil nascidos vivos que podem estar aparecendo. E não tem predomínio de sexo, de cor, de problemas, não tem nenhuma relação com outras. E o que existe é que, gente, é meio complicado, é deleção de gene no braço longo, do cromossoma 7, né? E tem um pedacinho que é comprometido. E depende de onde que tem o comprometimento, é que aparecem as sequelas, né? Não sabe. E que, agora, e geralmente a produção de elastina que está comprometida, então é que vai dar esse comprometimento todo. Então, por isso que alguns têm mais comprometimento e outros têm menos comprometimento, né? Bom, oi. Não, aqui o que acontece que pode ter de pai e mãe normais e que de repente houve uma deleção, houve um problema ali no gene. Ou não, tá, sinais. Não, nesse momento. Você fala antes de nascer. Quando tem algum sinal que é mais comum, você pode começar a fazer uma investigação. Eu tenho impressão se no morfológico já apareceria alguma coisa. Seria assim, mas já sabendo. Agora, o que eles falam, às vezes é de pai e mãe normal, ou então pode ser uma forma mais tênue, mais suave, que nem foi feito o diagnóstico. Porque o diagnóstico não é muito fácil, é caro, né? Então não é todo canto que faz, porque tem que fazer um cariótipo, fazer uma hibridização. Então não é algo que seja tão fácil. Vocês conseguem fazer cariótipo tranquilamente? Hã? Não. Lá sim, mas no Instituto da Criança. Precisa de um cariótipo, é tranquilo. Tranquilo, né? Quanto que tá? Mas se você pega cantos muito distantes, que nem a gente acaba tendo pessoas de vários locais, né? Então estava se considerando que não é algo que se faça um diagnóstico de certeza, porque acaba ficando mais nos sinais clínicos, né? Porque aí você já consegue fazer o diagnóstico e depois você confirma com o cariótipo. Lá na casa do adolescente, a gente está conseguindo através do posto, está dando para fazer. Agora, com as nossas crianças, é um pouco mais demorado, mas aparece. Alguns casos da genética vão para a Unifesp, mas os exames, eles mandam de volta para fazer os exames no local de origem, né? Então, está dando para fazer o cariótipo. Bom, então, olha lá, bochechas fartas, boca larga, lábios grossos, né, com aquele arzinho de doente. E o que é muito comum é essa cardiopatia de duas formas, a estenose, tanto da supravalvular aórtica como da pulmonar. Nos primeiros meses já tem muita dificuldade para se alimentar, então às vezes já começa a fazer uma suspeita, né? Tem um atraso neuromotor e essa deficiência intelectual. Tem um atraso no crescimento, uma baixa estatura. E é interessante, isso eu não tinha reparado, uma íris com a cor clara e o padrão de estrela, né? Parece que a gente nem percebeu, né, se ela tem ou não, não saberia dizer também. A ausência de alguns dentes, que geralmente são pequenos, sem um núcleo direito arcada, uma voz rouca, tem a ver com a elastina também. Uma coisa interessante, que tem uma intolerância a ruídos muito altos, né? Então, sirene, coisa assim de muito barulho, eles se sentem irritados, né? Não gostam. E algo que ele chama atenção é por uma habilidade musical muito grande. Eles conseguem até de aprender alguma coisa também. Não são todos,
né? Mas diz que chama atenção, porque você consegue, às vezes, que eles têm um bom desempenho. Em geral, o quadro clínico é suficiente, em geral, né, para você já fazer a suspeita. E aí que faz o cariótipo com esse fiche aí, que é a hibridização fluorescente em si, e é nessa região do cromossoma 7, que é positivo em 90% a 96%. E muitas estão agora, assim, já passaram a vida e nunca fizeram o diagnóstico, né? E conseguiram, depois de maior, ou até o que eles colocam, às vezes um pai ou uma mãe que podem ter de uma forma assim, suave, que não aparece muito e não foi feito o diagnóstico também. Pode passar. Então, se por um acaso passou para o filho esse cromossoma 7 com problema, então o filho pode ter. Então, o que vai ser? Vai ter ou não vai ter 50%. Então, é complicado, né? Oi? Aqui as principais complicações, né? Cardiopatia, hipertensão. Aí tem que ter muito cuidado em relação ao cálcio, a vitamina D, né? É importante saber, né, essas situações para a gente também não ficar dando, pode tomar vitamina, pode fazer isso, então tem que saber, nessas situações é difícil, né? Problema urinário, né, malformação do rim, da bexiga, infecção de urina, incontinência urinária, enurese, vocês entendem o que seja, né? Ele não consegue controlar a urina. A hipospádia, vocês sabem, o buraquinho, a uretra, então pode estar embaixo ou fica em cima, né? Epispádia ou hipospádia, o deles é mais hipospádia. Então, ao invés de estar assim, faz xixi para baixo, né? E a criptorquidia é quando o testículo está fora do lugar, não está na bolsa escrotal, então está fora do lugar. Bom? A menina teria coalescência de ninfas, né? Os pequenos lábios coladinhos, e pode ter uma situação de puberdade precoce. Aí entra ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, né? Tem um atraso motor, também atraso na fala, dificuldade escolar. E é interessante, eles falam muito nessa diminuição da visão espacial, né? Então, a coordenação é ruim. Eu não tenho muita visão, né, do espaço. Estrabismo, vícios de refração. Cifose é quando fica a coluna, né, corcundinha, né? Lordose é bem para trás. E uma limitação articular. Aí alguns problemas intestinais, né, gastrointestinais, hérnia, obstipação crônica, e chamam muita atenção com essa questão da anestesia também. Será que tem na outra? Passa para outra, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Aqui eu falo da anestesia, que é interessante. Então, quais os cuidados que tem que ter nessa fase? Tem que fazer um cuidado, um acompanhamento regular, né, com o médico, o pediátrico. Existem curvas próprias de crescimento, porque é interessante, às vezes as mães ficam muito desesperadas. A curva está muito fora. Mas você vai ver, atualmente tem curvas para tudo quanto até para da colônia oriental também. Então, existem vários tipos, né? E a questão do refluxo gastroesofágico, essa dificuldade que eles tinham para comer, que eu citei lá, que eles tinham dificuldade para se alimentar, né? E é muito importante fazer essa avaliação auditiva. Vocês lembram da questão de que tem uma hiperacusia, né, essa dificuldade toda? Então, tem que estar fazendo a do oftalmo também, cardiológica, né? E sempre estar atento a essa questão da deposição. É interessante, a família também está passando por um aconselhamento genético, né? Genético da família. E em relação à questão da anestesia, tem que sempre estar avisando para quando for submeter a uma cirurgia,
que tem síndrome de Williams, e que tem que estar tomando muito cuidado, porque existe uma questão toda dessa possibilidade das estenose, da cardiopatia, né, que eles fazem muito rapidamente, faz um coração bate mais devagar, né, ou uma pressão que altera muito, e que qualquer manipulação ali pode causar um problema mais sério. Tá? Aqui a questão da vitamina D por causa da hipercalcemia, né? E os controles normais, né? Que então, desde a criança até adultos, tem que ter esse controle. Tanto é que a gente vê esses nossos pacientes que chegam da cardio ou da genética, estão passando tudo quanto é especialista, né? Se vocês lembrarem, então, assim, passam em todos, né? Aqui, ó. Ele geralmente acontece em um único filho de um casal normal. Então, você pode estar normal, mas se houve a deleção no cromossomo 7, pode dar essa complicação. Aí, aquilo que eu tinha falado, um dos pais pode ter uma forma leve e pode aparecer a síndrome, né? E se tiver o cromossomo 7 alterado, o risco vai ser de 50%. Ou vai o cromossoma bom ou não vai. Então, aí pode aparecer o problema. Então, por isso que o risco... Então, o que acontece, como que pode aparecer? Pode ser uma situação de que o pai e a mãe é normal e, de repente, por algum motivo, na criança, no adolescente, quando houve algum problema nesse cromossomo 7 e aparece a doença. Agora, quando acontece, às vezes, muitas vezes a gente fala, poxa vida, né, tem muito problema, mas a mãe parece que é meio problemática também, ou o pai também. E, de repente, pode ter uma forma leve que não apareça tanto que a gente faça essa suspeita. Grande parte dessa eu estou sabendo quase tudo, né? Do Google. Então, eles têm uma associação. Aliás, as mães que chegam sabem muito da doença. Você pode, se tiver alguma dúvida, vai perguntar para elas, que em geral elas sabem, dão aula. E através do site você consegue muita informação também. Tá? Então, essa Associação Brasileira de Síndrome de Williams, eles têm essas duas possibilidades de contato. Quem tiver curiosidade pode estar acessando e podendo estar, talvez, se inteirando mais, alguma dúvida, tudo. Porque o que acontece? A gente está no ambulatório com uma situação que, assim, antes era mais da área... Eu acho que é uma questão assim, que fica complicada, porque você está fazendo... de repente chega uma porção de situações que você fala, eu preciso de um subsídio a mais para estar entendendo algumas coisas, ou de que forma que será que nós estamos abordando integralmente esse adolescente? Mas nós não estamos tratando a doença, nós estamos tratando a pessoa, nós estamos cuidando da pessoa, né? Nós estamos abordando a pessoa, mas é importante a gente estar sabendo, né? De vários detalhes, que senão fica muito complicado. Porque você vai ler um pouquinho mais sobre alguns assuntos, fala, não, olha, eu não sei nada, eu não consigo entender bem algumas situações ali. Então, vou dar uma lida. Aí você vê e fala, nossa,
tem que tomar cuidado. Então, eu acho que nessa hora a gente precisa compartilhar com a equipe. Então, eu fui ler um pouco de progéria ali. Progéria. Então, e nós estamos com uma situação ali de suspeita, está sendo investigada, né? A progéria. Então, eu acho que em alguma outra ocasião a gente vai ter que estar estudando também. Então, nós temos uma adolescente lá que está sendo investigada e que uma das suspeitas é. Então, a gente precisa estar estudando. Não é a questão que a gente fala, não, nós estamos, que é aí que entra. Não é um cuidado baseado na doença, mas a gente tem que ter o conhecimento. Porque muito do conhecimento, muitas das coisas, como lidar. Sim. E a questão da responsabilidade também, né, como equipe. Então, aí a gente fala, não, estamos cuidando da pessoa, temos que lidar com a pessoa. Mas eu acho que é um todo que a gente tem que estar cuidando. Por isso que a nossa proposta é do cuidado integral. Então, por isso que eu acho que vale a pena, pode ter ficado muito simples, uma parte, o que tiver em dúvida a gente pode estar repensando. E eu gostaria até assim, a própria equipe, nas dúvidas que tivessem, a gente se reunir e, olha, gostaríamos de estar conversando algum assunto mais. Estou com dúvida em tal coisa, vamos tentar estudar um pouco melhor? Né? Ou que abordagem nós podemos ter? Porque nem sempre a gente está tendo esse tempo para parar e resolver algumas situações, né? O caso de progéria, acho que foi um dos casos que mais mexeu comigo alguns anos atrás. Há 20 anos atrás, lá no começo do ambulatório de ginecologia infanto-juvenil. Deve ser uns 25 anos atrás. A Lúcia estava comigo, a Lúcia era pediatra, a gente era ginecologista e não tinha conhecimento da progéria. E essa menina veio com esse diagnóstico de progéria. Progéria é terrível, porque começa envelhecimento e a pessoa em 5 anos envelhece 30 anos. Então ela chegou com 12 anos, e então quando ela tinha 14, ela com 14, ela já em 2 anos ela tinha envelhecido 30. Quer dizer, então ela parecia que tinha 40. Então ela foi na frente da gente, ficando velha. E naquela época a gente teve uma ideia que não tinha nenhuma literatura, que era fazer as dosagens hormonais. E qual não foi a surpresa que o folículo estimulante dela tinha acabado de menstruar, o FSH, LH e o estrógeno começaram a existir como se fosse de um ser de menopausa. Então, no 12 anos menstruou, 13 anos já era menopausa, 14 anos já era a senilidade. E aí, a osteoporose. Quer dizer, então ela passou a ser uma velhinha com 15 anos. E ela tinha uma irmã gêmea, muito bonita, tudo. Quer dizer, então, é incrível essa questão do gemelar, né? Que às vezes, como é que fica se entre irmãos já? E a doutora Gilda Porta, que é uma grande pediatra, ela tem dito uma situação que eu me preocupo agora, que é a questão das fertilizações in vitro, e que ela está dizendo que esse excesso de hormônio está trazendo alguns casos de problema de fígado entre adolescentes, entre crianças e adolescentes. Quer dizer, que as pessoas não estão acompanhando. Então, nesse caso, a outra falava que queria ter filhos, e aí a menina ia ficando nova. Foi uma das situações, acho que a gente não sei se fotografou, não sei se eu tenho no meu livro, não, acho que foi depois de 75. Essa foi horrível, porque a outra foi ficando nova com o cabelo e a outra envelhecendo, uma velhinha, com a pele velha, com mancha da pele, um ser velhinho com 14 anos. Foi uma das... problemas coronários, problemas cardíacos, andava que nem velhinha, foi a cena, parecia um filme, foi uma cena das mais... Eu nunca me lembro de ter mexido tanto comigo. E aí ela arrumou um namorado e queria ter relação. Ela não conseguia ter relação porque a vagina estava muito fechada, muito atrofiada, mas como se fosse uma grande velhinha. E a família não entendia todo esse processo. Bom, como é que você fala para a mãe
que o tratamento não vai existir. É muito difícil isso. E uma coisa que a Joana disse, a questão da expectativa. Recentemente eu estou com uma pessoa que teve uma síndrome de Down, o primeiro filho é muito inteligente, o segundo é a síndrome de Down, e a mãe, que é psicóloga, não aceita absolutamente essa história. Ela acha que vai conseguir que essa criança fique boa, chegando a dizer para mim, não, a gente até pode fazer uma plástica no olho. Ouça, ouça, ouça. E agora existem várias clínicas que vendem milagres. Tem várias clínicas que estão mandando milagres. Então, os milagres, você vai, né? Então, novo tratamento, injeção de medicação, injeção de hormônio de crescimento, óleos e tudo. Então, assim, a negação do problema é muito grande. Acho que na minha vida eu tive duas situações que acho que três, né? Algumas me chocaram. Essa primeira, da Progéria, é uma coisa que fica aqui no meu coração a vida inteira. E ela morreu. Ela morreu. Então ela morreu com 16 anos, era como se ela tivesse 90 anos. Mas a situação, ela vinha a cada 15 dias que ela gostava de vir, a cada dia, era o retrato de Dorian Gray. Eu nunca vi uma coisa dessa. Cada vez ela envelhecia mais. Vocês não têm ideia. Quer dizer, foi uma coisa muito forte. Existe um tumor feminilizante que faz com que a pessoa fique nova, né? É uma produção do ovário, e o hormônio deixa a pessoa mais nova. Então, naquela época a gente estava com duas situações. Um tumor feminilizante, que deixava a pessoa nova, e essa que deixava a pessoa velha. Quer dizer, foi muito triste. Uma outra situação foi uma paciente que teve 3 filhas, e depois engravidou, não havia ultrassom, então teve gêmeos. Um filho é loiro de olho azul, assim, um padrão, beleza, e a outra menina é Down. Bem, isso faz 34 anos, não havia ultrassom e tudo. A mãe nega até hoje que ela é Down. É uma menina que faz teatro, é uma menina que está muito bem desenvolvida. A mãe era artista. Então, quer dizer, não é que ela nega. E a menina é extremamente afetiva, extremamente simpática, foi extremamente adaptada. Aliás, ela fez a PAI e tudo. É uma menina que, inacreditável, dança, tudo. Mas o que a gente vê? Que cada vez que essa mãe, a menina fala que vai namorar, a família treme. Então, tanto na Progéria como nessa, a questão da sexualidade. Tem o doutor Robert Blum, que trabalhou com a questão da sexualidade nas crianças com síndromes genéticas. É incrível como os pais não só não aceitam a questão da genética, como não assumem a questão da sexualidade. Por quê? Quem vai gostar delas? Né? Quer dizer, ou é uma questão genética, então só uma criança Down, né? Mas eu acho que as outras síndromes genéticas, que são menos conhecidas, são mais complicadas ainda, porque a família não trabalha bem. Mas na questão da sexualidade, o Roberto Blum dizia que a escola não estava preparada e a família também não, porque como eles não têm, nem a sociedade, como eles não têm crítica, então se masturbam na frente dos outros, beijam na frente dos outros, agarram na frente dos outros, e isso dá um problema muito. E quando você fala da anticoncepção, o abusado, a questão das síndromes genéticas é que eles são muito vítimas de abuso. O deficiente intelectual, que são os mais pacíficos. Então, para o abusador, é um prato cheio. Então, como as pessoas não tratam esse ser como um cidadão, não falam dos abusos, não falam da prevenção e não falam da anticoncepção. Como não teria? Quem é que viu? Já fiz um parto de uma menina de Down.
Certo. Então, veja. Então, entre o desejo e ter, há uma distância. E como a equipe e a família trabalha com isso. Olha, eu tenho uma adolescente que tem 34 anos, 36 anos. Ela é sindrômica, eu não sei exatamente o que é, porque tem uma vida muito adaptada. E foi muito interessante, porque ela foi para o Egito, e aqui ninguém gostava dela. Ela foi para o Egito, e lá no Egito adoraram ela. Porque ela é mais gordinha, é um pouco sindrômica, e assim no Egito adoraram. Ela recebeu várias propostas de casamento. Quando chegou aqui, ela recebeu uma proposta de casamento pela internet. Aí acabou casando com essa pessoa. A família trata como se fosse absolutamente normal. Então, todo mundo vai e tal. Ela não tem condições de administrar a casa, não tem condições de administrar a sua higiene pessoal. E aí, a filha teve uma criança, a irmã teve uma criança. E ela queria ter criança. Só que depois que ela falou, detesto ter criança, porque dá muito trabalho. Foi ela que desistiu. Não foi a família. Então ela falou, ela viveu o tempo todo falando para mim que queria ter uma criança. Aí ela tinha uns 32, 34 anos, e ela falava para mim, até quando eu posso ter filhos? Porque eu estou ficando velha. E já me disseram na cabeleireira que com 35 anos eu fico muito velha. E aí eu estava super ansiosa, porque eu não queria dizer para ela que não, porque quem sou eu para dizer que não? E ela falava todo dia para mim que deixava de tomar pílula. E aí eu ficava, que ia deixar de tomar pílula, que ia deixar. Aí, num movimento desses, nasce o filho da criança, da outra irmã. Saudável, tudo. Ela é baixinha, sindrômica, e a irmã tem 1,75 m, modelo, tudo. Aí, do nada, ela chega para mim e fala assim, eu não quero mais ser mãe. Nunca mais, doutora, a senhora fale para mim para eu ser mãe. Eu não tinha falado nunca nada para ela. Ela que falou, nunca mais a senhora me deixe, não, nunca mais a senhora fale para mim para eu ser mãe. E eu disse, mas eu falei para você ser mãe? Não, mas quando eu falava, a senhora ficava quieta, olha. Quer dizer, era verdade. Era verdade. Ó, quer dizer, não era mentira dela. E agora eu estou falando para a senhora não falar mais para mim. E se eu falar, a senhora me lembrar que eu não quero ser. Porque é muito trabalho. Essa criança chora muito, eu nem aguento ver essa criança chorar. Né? Eu não aguento essa criança. E agora, desde então, aí chegou outro dia e falou assim: credo, coitada da minha irmã, vai ter outro. Deus me livre. Eu não quero nem chegar perto. Chora muito essa criança. E aí, sabe, então, o que acontece? O pai, a família tem médicos na família, não querem que ela coloque o DIU, mas ela toma direitinho o remédio, com todos os remédios que ela tem. Ela toma de manhã, toma todos os dias. Essa é uma primeira discussão muito grave. Eu não esterilizaria ninguém, a gente não sabe o que vai ter. Isso daí é grande divisor de águas. Quer dizer, como é que você faria uma eugenia? Que aí seria eugenia. Então, essa é uma grande discussão. Hoje, só os casos de impossibilidade física é que você faz laqueadura. Eu não sou capaz de fazer, porque amanhã ela pode ter um óvulo de doadora, ela não se sabe. Hoje abre um universo de outra forma. Quer dizer, nós estamos falando daquela que engravida. E os óvulos de doadora? E a possibilidade de você fazer uma análise genética dos óvulos? Hoje tem muita coisa. Claro. Não, sem dúvida. Acho que risco de morte é um dos critérios da elegibilidade dos métodos. Elegibilidade dos métodos. Agora, uma coisa que eu acho que a questão da fertilização in vitro abriu um espaço muito grande.
Então, outro dia eu falei lá em Cascavel, foi uma coisa lá sabe a Olga Bon Giovanni? Ela vai para todo o Paraná, ela é uma ótima repórter. Ela me pôs na linha, e assim, a mãe tinha 60 anos, a filha tinha óvulos guardados. A filha morreu num acidente. E a mãe quer ter filhos. As psicólogas todas foram contra. Disseram que eram 2 lutos, que não substituía tudo. A população toda em volta foi a favor. Eu não sabia, foi um inquérito. Aí, quando me perguntaram, eu falei: as mulheres, várias artistas estão tendo filhos, o CRM prolongou até mais de 50 anos a possibilidade de óvulo doação, e a mãe vai ser um útero substitutivo. Se ela tiver saúde, né, saúde. A mãe, tá, mas a psicóloga que falou, inclusive, antes de mim, foi contra, disse que não ia substituir, que ela ia sobrecarregar a criança, que não sei o quê, não sei o quê. E é verdade. Eu falei, ela tem que ter um tratamento psicológico, mas a mãe que tem óvulos vai jogar esses óvulos. Quer dizer, então, isso foi uma grande discussão. Então, veja, quem diria se esses óvulos dessas adolescentes que têm síndromes genéticas, se são óvulos doentes? Não sei. Então, quer dizer, até numa menina transplantada, a possibilidade da irmã ou da mãe ser um útero substitutivo. Quer dizer, então acho que hoje abre muito espaço disso. Então, acho que voltando, eu acho que assim, os óvulos substitutos, os úteros substitutos e tudo. Quer dizer, então eu acho que assim, tem vários médicos famosos que as mulheres não quiseram estragar seu corpo, e óvulo de doação artista foi lá, até pela internet, saiu na Caras, tudo. Várias mulheres da Tailândia e de vários países da Índia, de vários países, usam o seu útero substituto, e alguns países que é legal. Nos Estados Unidos também. Você paga e consegue. Vai por aqui, vai lá ver e tudo. Hoje o comércio de óvulos de útero substitutos está aí. Então, quer dizer, não vai ser este caso da paciente do HC, mas é uma possibilidade. Então, antes, a gente também tem que estar atenta. Se o desejo for muito grande, como é que a gente trabalha com o desejo? A questão de adotar a criança nem sempre é. Então, elas são mulheres, podem não querer nunca ter filhos e podem ter querido. Se querer, ela não precisa necessariamente gestar. Ela pode ter outras opções. Eu acho que essas outras opções que a gente tem que trabalhar. Uma criança com síndrome de Winans, eu não sei. Assim, agora, realmente, a questão de como lidar. Que bom que essa menina disse para mim que não ia lidar. Porque ela não tem nem condição. Gente, toda vez que eu vou examinar, tem fezes na vagina dela. Quer dizer, ela não se troca direito. E assim, inacreditável. O marido dela é ótimo namorado. O marido é excelente namorado. Trata ela super bem, trata ela ótimo, reconhece tudo, melhor do que muitos maridos que andam por aí. Então, vê. Envolve vários conceitos, né? Na verdade, eu acabei de fazer uma entrevista para a SOGESP sobre atendimento aos profissionais do sexo. E aí eu li, fiquei 2 horas dando entrevista, depois eu não gostei do própria minha entrevista, estou modificando. E aí eu fiz até a proposta de como falar sobre a questão das pacientes e dos pacientes com déficit ou com síndromes genéticas. Eu acho assim que toda vez que a menstruação é um transtorno para essa menina a ponto dela não lidar, eu acho que poderia se suspender. Mas porque a maior parte das vezes as funções mulher e sexualidade e menstruação não são absorvidas pela família.
Ela poderia muito bem lidar com a menstruação, uma vez que ela lida com higiene pessoal, escovar o dente e de tomar banho. Então, a menstruação poderia ser um ensinamento e um aporte. Quer dizer, por que eu suspendo uma menstruação se ela sabe lidar com a menstruação? Eu acho que para mim é controverso. Já não acho bom suspender a menstruação se ela não tiver hemorragia, se não tiver endometriose. Mas, para alguns lugares, a menstruação para a mãe é um transtorno muito grande. Então, por exemplo, eu tenho uma adolescente que é linda, alta, eu não sei a síndrome exatamente dela, mas ela não consegue menstruar. Ela fica histérica, ela entra em convulsão, ela detesta o sangue dela. Então, acho que nesse sentido, e ela toma medicação para não menstruar. Né? Teve outra que colocou o implante, ela não, então vaza um pouquinho. Quando vaza, ela acha que se cortou, que se machucou, ela chega assim, é um negócio horrível. Ela fala, assim, eu fico mal com essa situação, porque é uma situação, ela quer me dizer, ela quer me falar, lógico que eu não fico mal, que eu atendo, mas ela fala, e ela diz para mim, que não gosta de menstruar. Ela diz pouca coisa, não. Ela não fala quase nada, não. Então, eu acho o seguinte, cada caso é um caso, com certeza, e cada caso é um fato. Cada fato é um caso. Então, eu acho que, de repente, não assim, vamos tirar todas as menstruações, do mesmo jeito que só laqueia quando tem risco de vida, da mesma forma, suspender a menstruação, se absolutamente aquela menstruação é tão difícil para ela absorver, mas pode ser também um movimento dela ser mulher e dela se sentir um pouco mais normal. Quer dizer, você vai suspender a menstruação, ela já não come direito, já não fala direito, então você suprime. Então vamos pensar do outro lado. Quer dizer, tem algum. Por exemplo, eu tenho adolescente e ela me manda muito para mim com problema renal, com síndrome genética, e para eu suspender. Porque para também suspender, você não pode suspender de qualquer jeito, né? Que medicações você vai usar? Então, acho que não pode ser suspende. Suspende. Agora, se não tem hemorragia, se não tem hemorragia, se não tem dor, e se não tem efeitos vasculares, se não fica anêmica, a minha vivência é deixar menstruar. Agora, é que as síndromes, elas são mais amplas, né? Tem vários conjuntos de sinais, né? Em duas situações aqui, uma da mesmo, então vem a garota com um problema muito sério, às vezes cadeirante, usa fralda. Então, são situações que você até coloca. Mas os pais não querem. Não, dá para cuidar, dá para ajeitar, e eles não quiseram fazer a interrupção. Então, eu acho que tem que ser conversado, tem que ser visto. Ela fica mais anormal. Quer dizer, veja, eu não falo, eu não namoro e não menstruo. O que eu faço como mulher? A menstruação como um ritual de feminilidade. Então, se esse ritual é para essa menina importante, né? Por exemplo, no caso da progéria, a gente discutiu que ela teria que estar menstruando, porque ela menstruava, ela não entrava em velhice, que era como se fosse menopausa. Então a gente estimulou a menstruação dela. As pessoas disseram que pelo fato de a gente estimular a menstruação é que ela viveu mais. Teria mais, teria 90. Não, a cara era de 100. Você não tem ideia. O nariz caiu. Tinha uma coisa assim muito incrível. A orelha de quem envelhece fica diferente, né? Então a orelha caiu. A orelha caiu. A orelha não, ficou. Não, arruga. Eu estou falando e a figura está no meu olho. Está no meu olho, porque eu acompanhei. Eu atendi. Não, atendi 3 casos de progéria. A outra menina voltou para a Bahia. Essa que eu acompanhei 3 anos e que morreu. Felizmente, só uma. Que eu vi morrer. Mas as outras 2, uma era do Paraná, voltou para o Paraná. E acho que morreu uns 6 anos depois. Todas nunca viveram mais de 20 anos. Não chega à adolescência. Não chega até. E a da Bahia teve um nódulo de mama e tinha progéria. Ela tinha tudo. Teve um nódulo de mama.
E eu tive 2 casos, essa de nódulo de mama, que a mãe não queria operar, e tive o nódulo de mama da Bahia, que era maligno, que a mãe também não quis operar. E aí morreu essa menina. Ela foi operada, depois ela foi para a Bahia, voltou, foi o primeiro caso de câncer de mama no SUS que teve. Era no sarcoma filoides, ela morreu com 13 anos. A mãe não queria que ela operar, porque ela tinha que voltar para... Ela era muito boa aluna, e achava que não. Então ela foi e voltou. Quando voltou já não dava mais. E essa menina da progéria, da Bahia, ela não veio por causa da progéria, a gente descobriu. Porque já tinha outro caso. Aí o nódulo de mama, a mãe não queria... Quer dizer, ela desenvolveu tudo. Ela tinha mama velha. Ela teve um câncer de mama, né, com 40 anos, 45 anos, porque ela tinha 45 anos. Mas eu devo dizer, a outra não. A outra mãe não quis. Então nós tivemos 2 casos. Uma que não quis operar, porque tinha 16 anos, tinha 12, 13 anos e teve um câncer, isso, e depois voltou para a gente. E essa, que a mãe também falava, não, mas todo mundo que tem 16 anos não tem nada na mama. Porque várias amigas, várias conhecidas dela tinham 16 anos e tinham nódulo de mama. É benigno. Só que ela não tinha 16 anos. Ela tinha 50. Então, a progéria, para mim, é uma coisa que ficou. E acho que é coisa que a gente tem que pensar na questão da sexualidade. Acho que a equipe tem que estar muito tranquila. O Robert Bloom avisava. E o Robert Bloom falou assim, que tem que dar limites. Você pode se masturbar, mas não na sala de visitas. Ele falava isso claramente. Você pode se masturbar, mas escondido no seu quarto. Esse é o grande trabalho que a gente faz lá no Pérola Baita, no Sábado Sem Barreiras, de trazer essas deficientes intelectuais. A gente está atendendo um público grande lá da casa, acho que é 4M, que é lá da Moca. Todas têm um comprometimento intelectual, e do Fraternidade Irmã Clara, inclusive ensinando para os cuidadores da Fraternidade Irmã Clara, não tem nem pais, ensinando que não pode, né? Como elas vivem numa instituição e não vivem com a família, porque aí, diferente de quem mora em casa, a instituição, elas ficam o dia todo no quarto. Então, o quarto e a casa é o mesmo lugar, diferente de quem está em casa, que você fala, olha, no seu quarto pode, no seu banheiro. Então, elas sabem que elas não podem, né? Em momento algum, porque senão, até já algumas cuidadoras já falaram, porque senão uma começa a masturbar a outra, né? E aí precisa se... Não, precisa do limite, né? Porque muitas vezes não tem o senão, e numa das casas, inclusive, tem menino e menina. Então, não pode de forma alguma, porque senão, de repente, vai ficar grávida de outros colegas lá. Então, precisa ter o limite, mas precisa trazer isso muito claro, até a forma para o cuidador, que não é de uma forma punitiva, mas dizendo que não pode, porque é uma questão de saúde, né, que não é adequado pela sociedade onde a gente vive, né? Então, se estivéssemos vivendo numa... Quer dizer... Uma equipe muito reduzida e uma casa de retaguarda, né? Eu acho que eles não têm nem como direito estar explicando o que a gente aprende, né, em educação sexual, que você traria esse linguajar, traria através do psicodrama, traria a partir da experimentação, do aprendizado, da repetição, mas o quanto que os cuidadores não têm esse treinamento, e muitas vezes é um cuidado de segurança à vida, né, de evitar um abuso, de evitar com que aquela menina ou aquele menino se machuque, né? É algo que a gente vai, acho que, recorrer muitas vezes a esse tema, e o difícil, eu acho, que é conseguir trabalhar em rede e trazer essa linguagem clara, simples, né? Como falar o que é comunidade, sociedade, indivíduo, o que é limite do meu corpo, limite do outro, né? Com essas meninas limítrofes em termos de entendimento, em termos de intelectualidade. A gente tem hoje um problema, né? Eu acho que a gente tem que resgatar algum texto do Robert Bloom, talvez na internet,
ou em alguma bibliografia, o Robert Bloom já chegou aqui no Brasil para falar da sexualidade em adolescentes especiais. Nos Estados Unidos, ele fazia um trabalho na Clínica Mayo, e depois nas escolas, a grande dificuldade das famílias. E assim, que na verdade não há quer dizer, é um outro mundo, é um mundo do não deles. Quer dizer, então como é que você vai falar para um adolescente com a questão de especial, que não tem culpa nem cobrança, que ele não pode se masturbar? O desejo existe, e aí? Então, como é que a gente vai abordar? Então, a gente tem que hoje começar a trabalhar com as mães e as famílias, perguntar como é que ela está vivenciando a sexualidade. Porque a mãe acha que nada vai acontecer, que ela é especial em tudo, inclusive na sexualidade. Né? Quer dizer, ele não tem sexualidade, ele não tem nenhum desejo sexual. Acho que isso tem que ser trabalhado. Então, da questão das doenças sexualmente transmissíveis e mais da questão de gravidez. Eu acho que isso, porque, por exemplo, a maior parte das meninas de Down, elas acessam todos os sites de relacionamento. E aí, como é que ficam presas no site de relacionamento? Já tive alguns casos de que a menina saiu com, imagina, a questão do abuso. Quer dizer, quando ela falava, você tem isso? Ela dizia. O que você tem na casa? Ela dizia, eu tenho um carro, eu tenho um chofer. Você imagina. Então ela fica, até porque censura não existe. Então acho que a gente teria que estar trabalhando muito sério com tudo isso. Eu vim hoje de Indaiatuba, né? E onde a gente vai falar da doação das adolescentes, que doam os seus filhos. Eles têm uma rede de doação lá, de adolescentes que querem doar seus filhos, e como é que esse trabalho. A gente fez uma vez uma cartilha, e agora hoje foi essa discussão. Mas veja bem, e foi muito bom porque a gente fez a proposta da casa e fiz a proposta da mãe crecheira. Mas eles estavam dizendo que ninguém quer receber uma criança Down para adotar. E todo mundo quer doar. As crianças mais fáceis de doar são as crianças com síndromes. Complementando o que a doutora colocou agora, que a Cida falou, a gente vê que tem, infelizmente, tem uma questão social aí, né? Quando você vai atender da sexualidade, eu trabalho bastante com esse viés de uma família que tem um poder socioaquisitivo, é diferente até a fala, infelizmente. Porque uma coisa é numa equipe muito reduzida, né, muito graves, como algumas instituições que eu coloquei agora. Agora, quando você pega, eu já atendi no meu consultório particular, síndrome de Down leve, que a mãe falou, olha, ela tem namorado, então vamos passar no ginecologista, a menina vai no ginecologista, faz um método contraceptivo. A gente fala, além do método contraceptivo, geralmente elas tomam pílula ou injeção, usar também o preservativo para evitar o DST, e às vezes essa menina tem um namorado, sim, acompanhado, e a gente fala de sexualidade porque tem acesso mesmo pela internet, então é diferente. E diferente até do autista, o menino autista é algo que a gente fala muito pouco, até esse adolescente autista. O adolescente autista, a gente deveria todos, deveria ser de conhecimento público, que a gente deveria ensinar esse menino, o pai, a mãe, o menino, a se masturbar com preservativo. Porque quando ele vê o sêmen escorrer, ele tem uma coisa de ver o sêmen. Então, se ele faz isso embaixo do chuveiro, ou se ele faz com preservativo, ele fica controlado. Agora, quando ele vê aquela sujeira, então tem algumas peculiaridades da síndrome para a gente falar com essa família, né, para ter esse cuidado. E às vezes são crianças não, são adolescentes que têm uma vida muito segregada, né? Até na escola, de um cuidado exacerbado, e quando eles ficam adolescentes, eles acham que não precisam mais desse cuidado, e aí talvez, né, trazer mais uma vez para essa conversa que os pais precisam monitorar, precisam permitir ir nas festas, mas que eles precisam de alguns limites, falando isso, porque às vezes esse menino e essa menina é a presa fácil, né, não só da bebida, da droga, né, e do abuso que pode frequentar socialmente, mas tem que tomar um certo cuidado aí, né? Parabéns, né? É muito bom quando
Dona falou que queria falar sobre esse tema. Eu acho que a gente não esgota, mas eu acho que a doença da palavra é fundamental. Muito cuidado com o não e com o sim. A todo momento, os desafios do não e sim. Quer dizer, há 40 anos atrás, jamais eu podia imaginar. A gente está falando para vocês hoje do óvulo de doador, quer dizer, da questão da sexualidade, como é que seria, a questão dos métodos injetáveis e os implantes. Quer dizer, eu acho que talvez a gente tenha aberto um leque, mas tem um leque muito maior, que é da fala, de transformar em normal todas as vivências da adolescência. E se tem uma coisa que quem sabe que é diferente, eles são. Eles sabem que são diferentes. Mais do que a gente sabe. Eles sentem que são diferentes. Então, como é que a gente, trabalhando desigualdades e diferenças, que é a situação complicada? Como ter acesso e o que poder fazer para que essa pessoa tenha uma inclusão maior, seja nos exercícios físicos, no acolhimento em grupos, quer dizer, todas as características da adolescência normal, o que a gente pode oferecer para que esse adolescente não seja segregado e mais excluído. A inclusão é um grande desafio para a sociedade e para os profissionais. Eu acho que está por aí. Eu ia falar para o Wilson fazer um convite da Evelyn, você pode fazer? Ah, tá. Com certeza. Até para os adolescentes, até para os outros adolescentes aprenderem. Da equipe e um desafio das pessoas. No estádio de futebol. Rico, né? Eu acho que muito bem lembrado o que a Lélia falou. Eu acho que foi o tempo que a gente viu mais adolescentes. Havia 1000, né, adolescentes. Eram 1000 e poucos adolescentes no estádio de futebol. E a gente fez um trabalho, apresentou no Congresso o resultado desse trabalho. E acho que devia ter acho que uns 100. Né? Mais de 40, mais de 50 com certeza, adolescentes especiais. E eles fizeram um grupo, participaram do coral, e assim, eu acho que os jovens, a inclusão passa por aí. Quer dizer, se hoje as escolas particulares tem uma escola que uma criança de 9 anos, que é totalmente, é uma situação especial, eu não sei exatamente a síndrome, mas aí tem coisas incríveis. Quer dizer, esse menino se deu muito bem na ecoterapia, então ele monta muito bem a cavalo, mais do que os outros, porque aí tem uma situação de treino, mas chegou como que a mãe também queria que ele fosse representante de classe. Quer dizer, não dá para ser. Então, é preciso entender onde vai e onde volta. Né? Então, acho que essa questão dos limites são muito importantes. Né? Quer dizer, claro, nem foi para votação, porque ele perderia. Como é que ele pode representar os anseios da classe e tudo? Quer dizer, então, muito interessante, mas não é tão simples. Né? Quer dizer, então, veja. Então, não, e aquele discurso, meu filho é absolutamente normal, ele é muito inteligente, mais inteligente do que o outro. Então, é muito complicado a mãe com filho de Down, porque parece que ela, ou com deficiência, parece que ela
se frustrou, parece que ela perdeu alguma coisa. Então a mãe, ela não só protege o filho que dá errado, a mãe protege sempre o filho que deu errado, né? Isso é uma coisa fantástica, né? O filho errado é aquele que a mãe protege, né? Porque o perdido é como se ela perdesse, então ela tem que acobertar, ela blinda o filho. E o filho deficiente, então, a mãe, ela protege, blinda e esquece dos outros, né? Parece que os outros têm culpa de ser. Quer dizer, você não pode nem perguntar do outro. Aí, é muito incrível, eu falo assim, como é que está o seu filho, a sua filha que não tem Down? Ah, não conta. Essa aqui está aqui, está aqui, está aqui. A mãe sempre empurra as vitórias da outra. Então, eu acho que a sociedade não sabe lidar, a equipe não sabe lidar, mas acho que hoje a gente tem que... a questão da inclusão não se avalia, eu não sei até que ponto a PAI, me parece que a escola não está tão preparada para a inclusão. Hoje eu vejo crianças que foram treinadas na PAI muito mais preparadas do que as crianças que estão nas inclusões, mesmo nas escolas. Eu tenho dúvida se a escola está. E aí o que acontece? Muitas adolescentes que estavam em escolas particulares caríssimas, com a inclusão, e sempre perdendo essa criança, e que ela está muito mais feliz hoje na PAI, porque lá ela tem uma equipe treinada, não, e ela é igual às outras, com as limitações. Então, eu acho que tem que rever o segmento desses adolescentes, as propostas e como a gente aborda. Porque, geralmente, assim, um manda para o outro, empurra para o outro, e como é que a gente segue? Eu acho que o nosso ambulatório está tendo um espaço que eu acho que a genética não tem. Então, eu acho que é muito interessante, acho que em algum momento, em algum congresso, a gente poder apresentar esse trabalho, o atendimento ginecológico das adolescentes com genética. A gente pode fazer junto com a genética, mas nem que a gente tenha um case de 2 ou 3 casos para a gente poder estar nos próximos congressos para estimular a discussão. Eu acho que anticoncepção em estados especiais, uma vez em Cuba, deu muito no Congresso Internacional, deu muito auê quando eu apresentei anticoncepção no caso de lúpus, nos casos, foi muito bom, a discussão foi muito rica, mas eu acho que atendimento ginecológico e grupos de sala de espera, como é que se faz esse atendimento? Eu acho que a gente podia começar esse desafio. Juntar com isso, eu acho que já mais talvez assim, o atendimento já teve os casos do Pérola, mas aí a gente pensar, os adolescentes aqui das genéticas, talvez um caso, como a gente trabalhar. Então, acho que era uma coisa para a gente pensar. O próximo congresso vai ser no Uruguai em maio. O que a gente vai ter que dar até março, até fevereiro, a gente tem que apresentar. Mas eu acho que sempre o trabalho de mini-equipes é um trabalho muito forte, sempre o trabalho de grupos o pessoal quer saber. E o atendimento ginecológico, do jeito que a gente faz, pouca gente tem feito, né? Então, acho que começar a escrever, começar a falar, vai ser muito importante. Deixa eu falar uma coisa. O atendimento grupal nesta sala, viu, Lélia? É terça-feira, é dia 28 é aqui. 28, aqui a gente vai ter um atendimento que é das 2 às 4 da tarde. Eu preciso de você, preciso de mais alguém para discutir grupos. A gente vai dar o treinamento tem até que falar com o Chafi também, para o treinamento para as unidades básicas da região. Vai por webcam. E dia 27, na Assembleia Legislativa, vocês vão receber, vai ter não ao abuso, a questão do Disque Proteção. Eu consegui que vai ser instituído o Disque Proteção à Mulher em São Paulo. Isso foi Então, dia 27, na Assembleia Legislativa, das 9 da manhã, o auditório Paulo Kobayashi, vocês vão receber, vai ser como acolher as mulheres vítimas de violência, já na abordagem de
de ter. Nós vamos eleger supervisores e atendentes. Esse DISC, cujo número a gente não tem ainda, por enquanto é o número da coordenadoria, mas vai ser. Então, acho que 2 ações que estão importantes na questão da mulher, que a gente mistura com a saúde e mistura com tudo. Um é Disque Proteção, dia 28, e outro, Disque Proteção, a mulher. Está muito bonito o logo, vou mostrar para vocês. É o estado de São Paulo com uma mulher com cabelo, com várias cores. Está muito lindo o logo. É muito bonito. De manhã, lá no Auditório Paulo Kobayashi. E dia 28, à tarde, das 2 às 4, é por webcam, a gente vai estar mandando para todas as unidades básicas. Eu já falei em Angatuba hoje. Para todas as pessoas que eu falo que a unidade básica vai ser treinada para fazer grupo de sala de espera, as pessoas não acreditam. É uma coisa que não acredito. Acho que eu já posso agora sair da coordenadoria das mulheres. Acho que esses 2 fatos foram importantes. Então, a gente está discutindo, vai ser alguém do Pérola Baiton, que é o Jefferson, quem acolhe, a Ivete Boulos, a Kátia Boulos, que é da área da justiça. Foi muito incrível o encontro que a justiça fez, não a OAB fez sábado passado, eu estive lá, inacreditável, não ao estupro, muito incrível, muito incrível. Pela primeira vez, a SOGIA vai apresentar um manifesto de não ao estupro. Eu vou passar para a Alzira e para alguém, para o grupo, o que vocês acham que dá para resolver. Eu não gostei um pouco de um tema, mas eu vou passar para vocês. Quem quiser me dar a sugestão para eu mandar para a SOGIA. Não, já está tudo rolando, já está tudo para ontem. E vou também mandar o do Conselho da Condição Feminina. Não, está tudo para ontem. O Conselho da Condição Feminina, eu vou passar para vocês também como é que foi. Eu vou fazer um artigo, né? E se vocês me derem sugestões, eu ponho equipe do programa do adolescente com sugestões. Na verdade, a Folha me pediu para que eu fizesse um artigo, e eu estou sem tempo na vida, então talvez esse sábado eu faça esse artigo de não à cultura do estupro. Mas eu gostaria de ver que a primeira vez que a SOGIA se manifesta, né? Se manifesta. Eu vou mandar para o Wilson também. A culpa é do funk. Eles não cismam, eles querem culpar o funk, tem algum problema. Bom, então vou mandar para vocês o que o Conselho da Condição Feminina fez e o que o Alcione fez. Quem quiser dar sugestões, manda para o meu e-mail. Não, tem aqui, Albertina. É um aviso, gente. É um aviso. A professora Evelyn, né? Ela enviou um convite para nós, para a Albertina, para divulgar aqui na equipe, de uma palestra que vai ser realizada amanhã, né? Das 11 ao meio-dia, por videoconferência, inclusive. Quem quiser, quem puder, quem tiver disponibilidade das 11 ao meio-dia, eu tenho inclusive o link na internet aqui para dar. Eu tentei ver se nós fazíamos uma gravação e depois passávamos aqui para nós, né, essa palestra. A palestra é Álcool, Jovens e Saúde Pública. Doutora Valéria Maristela Monteiro, ela é assessora especificamente para a questão de álcool da OPAS, tá? E aí eu tive uma ideia, conversei com o nosso colega aqui, que está monitorando a questão do YouTube. Ele disse que e provavelmente eles jogam no YouTube essa palestra, se essa palestra estiver no YouTube, nós conseguimos recuperar essa palestra aqui e passar, Robertina. A palestra vai ser amanhã, das 11 ao meio-dia, lá no Rio, né? Por videoconferência. E tem um link na internet que pode ser ao vivo, as pessoas que se interessarem
é só vir aqui que eu passo o link da internet. Mas, provavelmente essa palestra também vai estar no YouTube. Aí nós recuperamos essa palestra no YouTube aqui e passamos numa quarta-feira para que nós possamos assistir essa palestra que a doutora a Maristela Monteiro vai proferir amanhã. Não é. Ele recupera pelo YouTube. É só a gente dar o nome dela, a palestra, ela recupera. Ele recupera pelo YouTube. Tem uma outra ideia lá.